Boa noite, dando continuidade à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano. Hoje nós vamos aqui trazer do livro Ideal Espírita, do Chico Xavier, vários autores, e nós vamos hoje trazer aqui uma passagem, uma parte que é de André Luiz, né? São vários os espíritos aqui, com várias mensagens, e nós vamos pegar a mensagem aqui 41 de André Luiz, falando antes, porém, é o nome da mensagem, né? E ela guarda bastante particularidades com aquela parte do Evangelho, né, no Evangelho de Marcos, que é aqui pelo Evangelho segundo o Espiritismo, a passagem que está assim, olha: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Está em Marcos, no capítulo 9. E essa passagem do Evangelho, ela foi organizada por Kardec aqui no Evangelho segundo o Espiritismo para ensinar para a gente a respeito da eficácia da prece, né? Como que os pedidos, desde que sejam feitos da maneira correta, de que forma que quando são atendidos ali, como que isso ocorre. E sempre os pedidos, desde que feitos da maneira correta, né, e desde que haja também ali um merecimento, a boa vontade e tudo mais, da pessoa, né, ali que está querendo obter ali algum benefício e tudo mais, esse pedido, se for feito ali observando algumas condições, ele pode ser sim atendido por Deus, né? Que Deus sempre vai ouvir os nossos súplicas, sempre vai ouvir os nossos pedidos, mas a gente precisa aprender a pedir e o que pedir. Se a gente acerta o pedido, com certeza nós seremos atendidos. Então, muitas vezes a gente acha que Deus não nos ouve, não nos atende, mas na verdade é porque nós ainda não aprendemos a pedir direito o que deve ser pedido, né? E, assim, resumidamente, não vou ler tudo como é aqui no Evangelho, né? Só vou pegar uma frase que resume tudo o que Deus nos concede se a gente souber pedir, né? Olha, o que Deus lhe considerar se pedir com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe considerar são os meios de se livrar das dificuldades com a ajuda da ideia que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Então, quando a gente pede a coisa certa, na verdade a gente sai até, nossa, o benefício é muito mais do que a coisa pronta, porque na verdade se a gente pede a coisa certa, nós vamos conseguir os meios de nós mesmos, fazendo uso da nossa inteligência, da nossa razão, do nosso esforço, né, do nosso esforço íntimo, nós mesmos vamos conseguir conquistar o mérito muitas vezes, né? Isso é muito bom, porque isso nos encoraja, porque isso nos mostra o ser humano é assim, né? Nós precisamos sentir esse impulso. A gente gosta de ser o ser humano gosta dessa motivação, né, de se sentir capaz em tudo na vida, em todas as realizações, inclusive e principalmente nessas questões que a gente percebe que a gente está melhorando, está evoluindo, está conseguindo. Isso dá um ânimo, uma alegria tão grande, né, que nos impulsiona a querer cada vez mais e mais buscar, né, pelo nosso esforço, pelo nosso mérito, os meios aí de sair das nossas dificuldades, de conseguir vencer aí as situações que nos atingem, né? Então, olha aqui, continuando. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima, ajuda-te e o céu te ajudará.
e não aos que tudo esperam do socorro alheio sem usar as próprias faculdades, mas na maioria das vezes preferimos ser socorridos por um milagre sem nada fazermos. Então esse trecho já resume tudo, e isso vai ficar muito claro com essa leitura que nós vamos fazer aqui desse texto de André Luiz, né, que mostra que a gente às vezes não sabe como pedir, ou só fica pedindo, esperando, né, um milagre, esperando uma solução mágica, uma solução que não nos tire da zona de conforto, e nós temos que começar já a acordar, já está bem tarde, se a gente, né, não pode perder tempo, para perceber que nenhuma evolução em nenhuma área da nossa vida, né, nem na material e também na vida espiritual, não se consegue mudar um status ali para um status melhor sem um esforço. Não adianta, não tem como, né? Tudo exige esforço para a nossa transformação espiritual, para a nossa melhora de condição espiritual também. É um esforço que nós temos aí que está empreendendo, assim como para as questões materiais. Se eu quero melhorar minha condição material, eu tenho que me esforçar. Não adianta nada eu ficar ali parada, esperando, desejando, me revoltando porque eu não tenho, porque eu não consigo, né? Se eu não me disponho a correr atrás, a estudar, a trabalhar, né? A não reclamar, a me alegrar em poder fazer alguma coisa, né? Então, da mesma forma, nas questões espirituais também a gente tem que correr atrás e não só ficar ali, né, achando, eu vou fazer a prece, vou pedir a Deus a coisa pronta. Sim, vamos orar, devemos, mas sabendo fazer os pedidos certos, como a gente colocou, né? E muitas vezes a gente não sabe quais são esses pedidos da forma correta, e que a gente acabou de ler, né? E fazendo a nossa parte, buscando, usando os meios que Deus nos concede, sendo dóceis, porque muitas vezes a resposta vai vir ali pela boca de alguém, né? Deus fala com os homens através dos próprios homens, então de repente é uma palavra que chega, é uma leitura que a gente abre, e se a gente não estiver atenta, não vai nem perceber que a resposta veio. Então tem que estar atento, né? Para estar percebendo as respostas e buscando mesmo, né? Só que a gente vai obter só se for buscar, se não buscar, não vai conseguir obter, né? Então, o texto aqui de André Luiz, olha, antes porém, né? Então, André Luiz começa assim, olha, você pede melhoras da saúde. Antes, porém, socorra o enfermo em condições mais graves. Você pede em favor do seu filho. Antes, porém, proteja a criança alheia em necessidade maior. Você pede providência determinada. Antes, porém, alivia a preocupação de outra pessoa em prova mais contundente que a sua. Você pede concurso fraterno contra a obsessão que o persegue. Antes, porém, estenda as mãos ao obsidiado que sofre sem os recursos de que você já dispõe. Você pede perdão pela falta cometida. Antes, porém, desculpe incondicionalmente aqueles que lhe feriram o coração. Você pede apoio à existência. Antes, porém, seja consolo e refúgio para o irmão que chora em teu caminho. Você pede felicidade. Antes, porém, semeie em algum gesto simples de amor e alegria, a alegria do próximo. Você pede solução a esse ou àquele problema. Antes, porém, busque suprimir essa ou aquela pequenina dificuldade dos semelhantes. Você pede cooperação. Antes, porém, colabore a benefício dos que suam e gemem na retaguarda. Você pede a assistência dos bons espíritos.
Antes, porém, seja você mesmo um espírito bom ajudando aos outros. Toda solicitação assemelha-se de algum modo à ordem de pagamento que, para ser atendida, reclama crédito. A casa não se equilibra sem alicerce. Uma fonte ampara a outra. Se queremos auxílio, aprendamos a auxiliar. Essa bela mensagem de André Luiz, né? Onde a gente nota como a nossa condição ainda nos impele a pedir a coisa pronta, né? A gente quer o prato pronto. E não é assim, né? Não é dessa maneira. Para que os nossos pedidos, para que as nossas preces sejam eficazes, como a gente leu aqui no Evangelho, a gente precisa saber o que pedir, né? Porque a gente já pede a coisa pronta, quando na verdade a gente deveria pedir ali a sabedoria, né? E a coragem de tomar algumas atitudes, né? Como a gente percebe nessa lição, né? Antes da gente fazer o pedido, vamos parar para pensar no que é que a gente está querendo, no que a gente está precisando e quais os meios, né? A própria razão, a gente tem que fazer uso da nossa razão, da inteligência, do esforço, né? Para buscar o que é que eu posso estar fazendo, o que a gente pode estar fazendo para ser merecedor daquilo. Então, e a resposta inevitavelmente vai ser uma, né? É o trabalho, sempre através do trabalho. Cada sentença dessa que o André Luiz coloca, né? Dos pedidos que a gente faz, a gente percebe que no final, né? Ele começa falando ali o pedido e depois ele vem com a segunda parte dizendo, antes desse pedido, né? Antes, porém, por que não faz aquilo? Ele sugere o que a gente poderia estar fazendo para que a gente consiga obter aquilo que a gente quer. Então, ou seja, é um convite à ação, né? Não adianta nada a gente ficar pedindo e ainda pedindo errado e nem sequer começar assim, a fazer o esforço de pensar da seguinte forma, puxa vida, né? Eu quero isso, eu preciso de tal coisa. Bom, então tá. Mas outras pessoas, porque somos todos iguais, outras pessoas também às vezes têm esse anseio. E a gente sabe dessa coisa da lei, né? Que tudo que vai, volta, né? Seja de bom ou de ruim. Aquilo que a gente emite, a gente recebe. Essa lei da atração aí que existe. Então, de posse desse conhecimento, se eu não consigo fazer ali por mim, né? O que é que me impede de fazer aquilo então pelo outro? Se eu já sei que existe uma lei de atração e tudo mais, em que tudo aquilo que eu emito, né, como se fosse um bumerangue, vai acabar retornando para mim. Então, antes de fazer alguns pedidos, nós deveríamos nos colocar em condição de saber se a gente tem alguma condição de fazer aquilo que a gente gostaria que fosse feito por nós para qualquer outra pessoa. De que maneira, com qual atitude poderíamos estar tomando aí com qualquer pessoa que cruze o nosso caminho e tudo mais, né? Pensando que aquela pessoa também tem lá os seus anseios. Então, isso já é um grande aprendizado para nós aí, né? Deixar de lado o nosso egoísmo, começar a fazer alguma coisa por outras pessoas, além de nós mesmos, né? Evidentemente que sempre vai começar pelos que estão mais próximos, né? Pelos familiares, e aí depois a gente vai estendendo isso através de um exercício mesmo, porque com condição espiritual melhor,
ela é conquistada, né, com trabalho, com esforço, a gente vai tentando expandir cada vez mais. Isso aí, começando por aqueles que a coisa teoricamente deveria ser mais fácil ali pela afinidade consanguínea e tudo mais, né? E estendendo, estendendo, estendendo. Então, essa lição aqui do André Luiz, ela é muito interessante por esse motivo, porque ela faz a gente refletir nesse sentido, né? Que antes da gente fazer qualquer pedido que seja, que a gente se coloque em condição de poder aliviar quem quer que seja que esteja ao nosso lado, que cruze o nosso caminho e que esteja, né? Que a gente perceba que muitas vezes, quando a gente sai de dentro de nós mesmos, a gente consegue enxergar, né, de uma forma mais dilatada as pessoas que estão ao nosso redor e os problemas que elas passam. E muitas vezes a gente pode até se surpreender e até se envergonhar, né, de reclamar das nossas situações, dos nossos problemas, porque tantos ali que passam por situações mais difíceis do que a nossa e às vezes nem reclamam, né? Então tudo isso tem que servir de aprendizado para nós. E aí a gente se colocar em condições de saber o que é que a gente pode fazer. A gente sempre pode fazer alguma coisa por alguém, sempre pode, né? Quando a gente achar que não pode fazer nada, pelo menos uma prece pela pessoa a gente pode. Isso aí é inevitável, isso aí é inegável, né? E se colocar nessa condição de sempre procurar fazer, né? Ser proativos. Então essa lição do André Luiz, ela convida isso, é a proatividade que se fala, né? A pessoa está sempre ali disposta a primeiro fazer alguma coisa. É um convite ao trabalho, né? Parados, só pedir e ficar esperando a coisa cair pronta do céu é até infantil, né? Acreditar que as coisas acontecem assim. É uma falta de maturidade muito grande da nossa parte achar, nos dias de hoje, achar que as coisas funcionam dessa maneira, né? A gente acho que confunde um pouco a paternidade de Deus com a nossa paternidade falha aqui da Terra. Muitas vezes a gente, querendo proteger demais aí os nossos filhos, a gente não nem ensina eles ali a correr atrás daquilo, né, dos interesses deles e tudo mais, e simplesmente a gente vai dando tudo, né? E às vezes a gente confunde a paternidade de Deus achando que é parecida com a nossa falha paternidade. Alguns casos, claro que não são todos, né? E achando que é assim que funciona, que basta pedir e qualquer tipo de pedido e ficar parado esperando que Deus vai nos atender. E não é assim que funciona. A gente já aprende, já tem aprendido isso. O Evangelho é muito claro, né? Embora ele seja taxativo de que se a gente souber pedir, né, nós vamos conseguir e vamos mesmo, gente, porque ao contrário da paternidade aqui terrena, Deus é um pai perfeito, né? Nós somos imperfeitos, mas Deus é um pai perfeito. E ele, evidentemente, ele não vai, ele vai atender aos pedidos ali dos seus filhos, né? Ele nunca vai se virar contra nós e nos deixar em abandono. Muitas vezes nós é que ainda não conseguimos perceber o alcance ali das respostas que ele nos dá, né? Como nós acabamos de falar. Então, que nessa lição de hoje a gente fique com essa reflexão, né? De que o trabalho acompanhado ali das boas intenções e tudo mais, sempre vai ser o maior
o maior aliado que nós vamos ter para que os nossos pedidos possam ser atendidos, né? Então, o trabalho no bem, o devotamento ao próximo, a dedicação ao outro, fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse, qualquer outro fizesse por nós, né? E com essa disposição a gente saber fazer os pedidos certos, né? Nos colocando na condição de buscar as soluções. E com certeza nós vamos encontrar as soluções aí que a gente precisa. Então que a gente nunca esmoreça, que a gente sempre peça para Deus a coragem, sobretudo nos dias de hoje, que a gente peça saúde, né? Saúde é algo que a gente mais veja, mesmo quando a gente pede saúde, não basta pedir a saúde, a gente tem que se cuidar, né? Não adianta ficar pedindo saúde e não cuidar da nossa alimentação, não cuidar do nosso sono, não cuidar do nosso estresse, não cuidar do nosso corpo físico da maneira adequada. Então, tudo aquilo que a gente pede, a gente sabe que a gente tem que batalhar, trabalhar, como ensina aqui André Luiz, né? Fazendo por onde, e com certeza a gente vai obter, tá bom? Então, assim eu me despeço e estaremos juntos aí até a próxima semana. Até mais, obrigada. Boa noite, espero que todos estejam bem. Vamos agora ver algumas questões do Livro dos Espíritos, a parte que fala sobre as leis morais, o capítulo 12, a perfeição moral. E hoje vamos ver o item 2 e o item 3. O item 2 fala sobre as paixões. Questão 907. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Resposta: não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega é que causa o mal. No dicionário de português online, anotei alguns significados de paixão, da palavra paixão. Significa ponto de vista destinado acerca de alguma coisa, fanatismo ou obstinação. A pessoa com uso do autocontrole, do autocuidado, pode dominar sua própria paixão e então terá melhores realizações. A paixão sob controle pode levar a pessoa a conquistar o que deseja. Os espíritos nos ensinam que o princípio, ou seja, a origem das paixões, é boa, porém a paixão, quando em exagero, estará falhando no autocontrole em relação aos seus desejos, seus objetivos. A paixão descontrolada pode prejudicar a pessoa e é uma indicação de certo grau de imaturidade. É necessário adquirir o hábito de controlar a própria paixão e não se deixar levar por ela. A paixão sob controle propicia maiores e melhores realizações. Também, na paixão sem controle, facilmente pode-se deixar levar pela influência de encarnados, não só de encarnados, como também de desencarnados, que têm as mesmas dificuldades. Questão 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Resposta: as paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. Agora eu vou ler um comentário de Kardec. As paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Mas, se em vez de as dirigir, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso e a própria força, que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, um mal.
pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e esse excesso se torna mal quando tem por consequência algum mal. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal o afasta da natureza espiritual. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Questão 909. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Resposta: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. No homem é o espírito que comanda o corpo e também pode controlar seus pensamentos e desejos, então ele pode ter autodomínio em seu próprio benefício. Quando o espírito diz que não pode vencer certa paixão, isto é indício de que ele se compraz e não quer se esforçar por vencê-la. Uma hora ou outra, ele concluirá que precisa dominar-se a si mesmo pelas consequências desagradáveis que chega a vivenciar. Às vezes queremos que outras pessoas se modifiquem, dizemos o que elas têm que fazer e nem percebemos quais são os cuidados que precisamos ter com os nossos pontos fracos. Questão 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Resposta: se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. A oração é sempre o meio de nos comunicarmos com os bons espíritos. A confiança na ajuda divina facilita a comunicação e eles podem nos intuir sobre o modo de pensar e solucionar certos problemas. Mas, além da oração, temos que fazer a nossa parte. Somos nós que precisamos mudar e não os espíritos protetores. Eles nos fortalecem, nos amparam para conseguirmos fazer o que é melhor para nós. Questão 911. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para as superar? Resposta: há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está somente em seus lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz, como consequência de sua própria inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Questão 912. Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? Resposta: abnegar-se. Abnegar-se é renunciar aos próprios interesses ou às tendências naturais, ou sacrificar-se em benefício de outrem ou em nome de uma ideia, de uma causa. Exemplo: abnegou a vida de prazeres para lutar pelos bens, para lutar pelos grandes ideais. Agora vamos ver o item 3 sobre o egoísmo. Questão 913. Entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Resposta: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendo para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. O Espírito nos ensina que a inveja, a vaidade, a ganância, a raiva, o orgulho
são decorrentes do egoísmo. Façamos uma reflexão para verificarmos se temos essas dificuldades e em quais situações elas aparecem e procuremos mudar. Cada um de nós precisamos combater em nós mesmos o egoísmo para que possamos nos humanizar. Para vencermos a nós mesmos, precisamos praticar o que Jesus nos ensinou. Não faça aos outros o que você não quer que os outros façam para você. E assim conseguiremos vencer a nós mesmos e seremos solidários uns aos outros. Jesus nos ensinou: vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São Mateus capítulo 11, versículo 28. Ou seja, seguir os ensinamentos do Cristo tem o seu preço, ou seja, tem suas dificuldades, mas é mais suave do que os sofrimentos criados pelas nossas dificuldades morais. Questão 914. Estando o egoísmo fundado no interesse pessoal, parece difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a isso? Resposta. À medida que os homens se esclarecerem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, referindo-se à lei do amor, está escrito: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas este sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Questão 915. Sendo o egoísmo inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto sobre a Terra? Resposta. É certo que o egoísmo é o vosso mal maior, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade em si mesma. Ora, os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas, perdendo o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Tendes na terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Existe em maior número do que julgais, mas conheceis poucos, porque a virtude não se procura fazer notar. E se há um, por que não haverá 10? E se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Então, humanidade refere-se ao conjunto de todos os seres humanos encarnados nos diferentes mundos que existem no universo. Então não é só o planeta Terra que tem encarnados, ou seja, humanos. Há planetas em que os humanos são muito mais evoluídos do que nós aqui na Terra. Isso porque já avançaram, evoluíram o suficiente para praticarem a caridade e o egoísmo deixou de existir. Mas aqui na Terra há muitos que praticam a caridade, embora passem ignorados neste aspecto, pois o verdadeiro caridoso não se faz perceber. Questão 916. O egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Resposta. Quanto maior é o mal, mais terrível se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal
para fazer compreender a necessidade de sua extirpação. Quando os homens se tiverem despido do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo o mal, e se ajudarão reciprocamente pelo sentimento fraterno de solidariedade. Então o forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não mais se verá homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reino do bem que os espíritos estão encarregados de preparar. Embora possamos achar que a humanidade não melhora, pensemos na humanidade há 1000 anos atrás. Veremos que as leis eram bem mais injustas do que hoje. Hoje há leis justas até, mas não são seguidas em muitas situações. Isso mostra que os homens de hoje, aqui na Terra, sabem o que é justo, o que é o melhor para todos, embora ainda não pratiquem a verdade ensinada pelo Cristo totalmente. Muitos acham que não há consequências negativas à prática do mal, mas nada fica perdido ou esquecido nas leis divinas. Deus nos ama e quer nosso progresso. Tudo o que fazemos é registrado em nossa mente e nós mesmos pedimos para reparar nossos erros, porque não nos sentiremos libertos disto. Questão 917. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? Resposta. De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, da qual o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Tudo concorre para entreter essa influência, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá quanto ao vosso estado futuro real e não desfigurado pelas ficções alegóricas. O Espiritismo, bem compreendido, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, as usanças e as relações sociais. O egoísmo se funda na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito-o, faz ver as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece de alguma forma perante a imensidade. Ao destruir essa importância, ou pelo menos ao fazer ver a personalidade naquilo que de fato ela é, ele combate necessariamente o egoísmo. É o contato que o homem experimenta do egoísmo dos outros que o torna geralmente egoísta, porque sente a necessidade de se pôr na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a ocupar-se de si mesmo mais que dos outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo para povo e de homem para homem, e este pensará menos em si mesmo quando vir que os outros o fazem. Sofrerá assim a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual desdobramento do egoísmo, é necessária uma verdadeira virtude para abdicar da própria personalidade em proveito dos outros, que em geral não o reconhecem. É a esses, sobretudo, que possuem essa virtude que está aberto o reino dos céus. A eles, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que no dia do juízo, quem quer que não tenha pensado senão em si mesmo, será posto de lado e sofrerá no abandono. Essa resposta a essa questão foi dada por Fenelon. Agora vou ler um comentário de Kardec sobre essa questão ainda. Louváveis esforços são feitos, sem dúvida, para ajudar a humanidade a avançar. Encorajam-se, estimulam-se, honram-se os bons sentimentos, hoje mais do que em qualquer outra época, e não obstante, o verme devorador do egoísmo continua a ser a praga social. É um verdadeiro mal que se espalha por todo o mundo e do qual cada um é mais ou menos vítima.
É necessário combatê-lo, portanto, como se combate uma epidemia. Para isso, deve-se proceder à maneira dos médicos, remontar a causa. Que se pesquise em toda a estrutura da organização social, desde a família até aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, as influências patentes ou ocultas que excitam, entretêm e desenvolvem o sentimento de egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-las, se não a todos ao mesmo tempo, pelo menos por parte, e pouco a pouco o veneno será extirpado. A cura poderá ser prolongada porque as causas são numerosas, mas não se chegará a esse ponto se não se atacar o mal pela raiz, ou seja, com a educação. Não essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação que, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, da mesma maneira como se endireitam as plantas novas. Essa arte, porém, requer muito tato, muita experiência e uma profunda observação. É um grave erro acreditar que basta ter a ciência para aplicá-la de maneira proveitosa. Quem quer que observe desde o instante do seu nascimento o filho do rico como o do pobre, notando todas as influências perniciosas que agem sobre ele em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que o dirigem, e como, em geral, os meios empregados para moralizar fracassam, não pode admirar-se de encontrar no mundo tanta confusão. Que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência, e ver-se-á que há naturezas refratárias. Há também, em maior número, o que se pensa. Vou repetir a frase. Que se faça pela moral tanto quanto se faz pela inteligência, e ver-se-á que há naturezas refratárias. Há também, em maior número do que se pensa, as que requerem apenas boa cultura para darem bons frutos. O homem quer ser feliz e esse sentimento está na sua própria natureza. Eis porque ele trabalha sem cessar para melhorar a sua situação na terra e procura as causas de seus males para os remediar. Quando compreender bem que o egoísmo é uma dessas causas, aquela que engendra o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, dos quais a todo momento ele é vítima, que leva à perturbação a todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obrigando-o a se manter constantemente numa atitude de defesa em face ao seu vizinho, e que, enfim, do amigo faz um inimigo, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade. Acrescentaremos que é incompatível com a sua própria segurança. Dessa maneira, quanto mais sofrer, mais sentirá a necessidade de o combater, como combate a peste, os animais daninhos e todos os outros flagelos. A isso será solicitado pelo seu próprio interesse. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra deve ser alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo tanto quanto no futuro. Kardec coloca que é preciso combater o egoísmo como se combate uma epidemia. Nós estamos vivendo uma situação de epidemia no momento e estamos vendo a importância da participação de todos no controle sanitário para que a epidemia diminua ou acabe de vez. Assim devemos agir para combater a epidemia do egoísmo. Precisamos eliminar o egoísmo em nós a ponto de sabermos ensinar a outros, principalmente pelos nossos exemplos de caridade.
Para combater o egoísmo, primeiro precisamos buscar qual é a causa do egoísmo e onde ele se manifesta na sociedade. Está presente nas leis, na família, nas instituições? Como se manifestam? Sabendo as causas e em quais ambientes é praticado o egoísmo, poderemos combater essa chaga da humanidade pela prática da solidariedade e da educação pelo amor. Finalizando, desejo boa noite a todos e uma boa semana. Obrigada. Boa noite.